Naquela noite, Lucas entendeu: até o amor mais luminoso pode virar armadilha. A traição nem sempre chega pela mão de inimigos, às vezes vem de quem você estaria disposto a atravessar o fogo. Restava saber se haveria força para suportar o olhar torto, a solidão e o medo até conseguir dizer a si mesmo: eu tenho o direito de ser. Ele tinha 22 anos e pressa silenciosa. Recife queimava no ritmo de buzinas, vozes e promessas apressadas. Lucas estudava pela manhã, estagiava à tarde, em casa, fazia de conta que tudo era simples. A cabeça trabalhava em 2 turnos, um de cautela, outro de desejo. Naquela semana, decidiu ir a um ensaio aberto de um coletivo cultural no centro. Queria som alto, tarefa concreta, gente ocupada demais para reparar nos medos dos outros. Foi ali que conheceu Tiago, não pela aparência, e sim pela maneira de entrar nas situações como quem abre passagem. Ele organizava microfones, distribuía funções, desfazia tensão sem barulho. Quando percebeu Lucas parado, perguntou se ele participava do grupo. Lucas respondeu que não, só observava. Tiago afirmou que observar já era participar e sugeriu que voltasse no dia seguinte porque fariam testes de programação. A frase soou como autorização para existir sem pedir licença. Lucas voltou. Depois voltou de novo. Em pouco tempo, estava puxando cabos, anotando horários, respondendo mensagens que ninguém queria responder. Descobriu que o corpo sossegava quando tinha utilidade. Tiago parecia sempre no centro de alguma solução, e Lucas se pegou sincronizando o passo com o dele. Quando a equipe travava, Tiago sugeria um plano B. Quando alguém perdia o ânimo, ele dividia a tarefa em pedaços menores. Nada grandioso, apenas eficácia. Ao lado disso, Lucas encontrou um território onde não precisava esconder gestos. Vieram pequenas conversas entre uma montagem e outra. Tiago dizia que futuro se constrói com persistência, não com sorte, afirmava que pessoas como eles tinham o direito de ocupar espaços sem se desculpar. Lucas absorvia as frases como quem encontra instruções úteis. No fim de uma noite, Tiago comentou que o coletivo abriria vagas fixas de voluntariado e que ele, Lucas, tinha jeito para a coordenação. O elogio não inflou, organizou. Pela primeira vez, Lucas imaginou um amanhã que não era fuga. Os encontros fora do ensaio começaram sem pompa, um açaí rápido, uma caminhada breve quando o vento prometia respiro. Conversavam sobre estudos, grana curta, a cidade que tanto empurra quanto acolhe. Lucas percebeu que a presença de Tiago afinava seus pensamentos. Dormia melhor nos dias em que trabalhavam juntos, comia direito quando havia meta definida. O afeto nasceu nesse compasso de tarefas, e não em cenas espetaculares. Tanto que, quando reparou, já carregava no bolso certezas que antes não possuía. Em casa, a conversa seguia truncada. Os pais perguntavam o que ele tanto fazia no centro. Lucas respondia que aprendia, que conhecia gente diferente, que o trabalho coletivo dava sentido. Recebia conselhos para cuidar da imagem e evitar confusão. Aprendeu a não brigar por cada palavra. Guardou energia para os lugares onde era ouvido. Escreveu a si mesmo um lembrete: não desperdiçar explicações em poços sem fundo. No coletivo, a confiança escalou. Planejavam uma mostra de artes de rua. Lucas desenhou um cronograma simples, mapeou prazos, pediu autorização com antecedência. Tiago leu, disse que estava redondo e passou a tratá-lo como referência para a logística. A palavra que Lucas não conhecia na prática, imprescindível, apareceu nas bocas alheias, e por fim, assentou dentro dele. Não era sobre ser especial, era sobre ser necessário. Isso mudou seu eixo. Houve um episódio que o marcou. Durante uma ação relâmpago, um comentário maldoso veio de fora e acertou a equipe. Lucas sentiu o velho impulso de se encolher. Tiago notou e sugeriu, sem teatrar, que guardassem energia para o que importava. Disse que certas pedras têm o peso que a gente entrega a elas.
Lucas respirou, retomou o foco e percebeu a potência de dirigir a atenção. Naquele dia, algo assentou entre os dois, uma aliança prática, feita de escolhas miúdas, mais forte do que rótulos. O romance não nasceu de declarações, mas de constância. Ficaram um pouco mais depois que todos iam embora. Revisar uma planilha para poupar trabalho alheio. Saber que, se faltasse força, havia uma mão por perto para dividir a carga. Lucas, que até então vivia no modo sobrevivência, começou a experimentar uma liberdade inédita, andar na rua sem ensaio mental de desculpas, pensar em planos que ultrapassavam a semana, admitir que gostava de alguém sem rotas de fuga escondidas. Quando montaram o palco improvisado da mostra, o calor pesava, a cidade rugia, e, ainda assim, Lucas se sentiu inteiro. Viu Tiago circulando entre equipamentos e pessoas, resolvendo problemas antes que crescessem. Quando a primeira apresentação começou, entendeu que estava atravessando uma linha. Não era sobre espetáculo, era sobre respirar do lado certo da própria história. Ao final, cansado e lúcido, ouviu Tiago dizer que aquilo era só o começo e que a cidade tinha muitos vazios para preencher. Lucas acreditou. Na volta para casa, com o celular vibrando de parcerias novas, percebeu que a antiga sensação de armadilha tinha cedido espaço a algo simples: caminho. Não idealizou. Sabia que a vida não vira perfeita de um dia para o outro. Mas, naquela noite, o peso mudou de lugar. Pela primeira vez, a ideia de futuro não o ameaçava. Ele a desejava. E, sem anunciar a ninguém, decidiu que, se o medo voltasse, encontraria respostas no que tinha aprendido ali: clareza, limite, trabalho em equipe. Foi assim que a primeira faísca acendeu, limpa, discreta, suficiente para iluminar os passos seguintes. As fissuras vieram sem anúncio. Primeiro, Tiago começou a atrasar nas saídas do coletivo. Dizia que precisava resolver um freela, visitar um contato do circuito, levar equipamento para manutenção. Explicações plausíveis, soltas com a mesma naturalidade de sempre. Lucas acenava que tudo bem. Achava justo que cada um tivesse seu espaço. Mas notou que, ao cair da noite, ficava uma espécie de eco. Não era saudade simples, era a sensação de que capítulos importantes estavam sendo escritos fora do alcance dele. No dia a dia, Tiago seguia eficiente. Cortava problemas pela raiz, acalmava conflitos, tinha respostas prontas para crises que costumam derrubar projetos pequenos. O grupo se apoiava nele, e Lucas também. A diferença é que, agora, quando tentava falar de planos além da semana, Tiago desviava. Dizia que futuro era assunto que se resolve vivendo, que planejar demais engessa, que a cidade muda rápido. Eram frases inteligentes, e, ao mesmo tempo, portas que se fechavam. A conversa parava num depois que nunca chegava. As mensagens noturnas rarearam. As respostas, antes vivas, ficaram econômicas. Lucas propôs uma escapada curta no próximo fim de semana. Tiago devolveu que a agenda estava imprevisível, que surgiram demandas urgentes. Lucas não insistiu. Tentou acreditar que era fase de sobrecarga. Ainda assim, o corpo começou a acusar. O sono fragmentou. No trabalho, entregava o que precisava, mas levava para casa uma pergunta que não conseguia formular: o que eles eram quando ninguém via? Na reunião para fechar o calendário da próxima mostra, Lucas apresentou um esboço de continuidade: encontros mensais, captação mínima, parceria com 2 coletivos vizinhos. O grupo gostou. Tiago elogiou a organização, porém ponderou que compromissos fixos poderiam engessar a proposta. Sugeriu manter tudo fluido. O argumento fazia sentido, mas Lucas percebeu que, sempre que surgia uma ponte para o amanhã, Tiago recuava. A conversa terminou sem atrito, com palmas ao plano flexível. Lucas sorriu, mas saiu com a impressão de que tinham apagado o mapa no momento em que ele começava a ganhar forma. Vieram os desaparecimentos discretos após eventos.
Tiago ajudava na desmontagem, despedia-se rápido e sumia. Dizia no dia seguinte que precisou encontrar alguém, que rolou um convite de última hora. Lucas ofereceu carona, companhia, qualquer apoio prático, ouviu que estava tudo em ordem. Não havia grosseria, apenas uma gentileza lisa que não deixava pegada. Amigos do coletivo notaram que Lucas andava mais calado. Ele respondeu que era cansaço, que precisava dormir melhor. Não queria abrir o assunto sem antes entender se o problema existia fora da sua cabeça. Nas caminhadas de fim de noite, tentou colocar nome no incômodo. Lembrou de sinais que antes pareceram inofensivos: Tiago evitando fotos, Tiago trocando nós por agora, Tiago elogiando o empenho e, em seguida, retirando qualquer compromisso. Somados, os gestos desenhavam um contorno de distância. Lucas não queria ceder à paranoia. Decidiu observar por mais alguns dias, medir fatos, não só sensações. Fatos vieram. Uma terça, Tiago ficou offline desde o fim da tarde. Nenhum recado. Lucas se ocupou do que pôde, encerrou pendências, organizou materiais para o dia seguinte. Meia-noite, nada. Só na manhã seguinte chegou uma justificativa curta, imprevisto. Lucas devolveu com um ok, e o ok pesou como pedra. Não por indiferença, mas porque reconhecia ali um desenho. Tiago só existia por inteiro quando o assunto era o presente imediato. Bastava insinuar futuro, e ele virava a sombra. Lucas então testou outra abordagem: não falar de relacionamento, falar de logística do vínculo. Propôs pequenos marcos, um café fixo na semana, meia hora após cada ensaio para alinhar o essencial, uma regra simples de avisos quando surgissem mudanças de última hora. Coisas mínimas. Tiago achou tudo sensato, mas sugeriu que deixassem o orgânico. Explicou que impor rotina mataria a espontaneidade que fazia bem aos dois. Lucas reconheceu valor na espontaneidade, porém entendeu que, na prática, espontaneidade vinha significando ausência de previsão para ele e liberdade total para o outro. A cabeça entrou em modo comparação. Recordou o início, quando Tiago parecia abrir portas com gestos práticos. Agora, ele fechava janelas com frases elegantes. Recordou o próprio corpo mais leve. Agora, carregava um cansaço que não vinha de trabalho. Percebeu que tinha trocado aquela sensação antiga de armadilha por caminho, e que, de mansinho, o caminho começava a curvar de novo. Não queria que tudo se reduzisse a uma história de fuga. Queria a chance de esclarecer. Na sexta, reuniu coragem e enviou uma mensagem direta. Precisava conversar sem pressa, em dia e lugar definidos, para alinhar expectativas. Não mencionou amor, não pediu promessa. Falou em clareza, presença possível, limites saudáveis. Tiago respondeu que topava, mas que a semana seguinte estaria tomada de compromissos noturnos. Sugeriu ver conforme o fluxo. Lucas leu a frase e sentiu o estômago contrair. O fluxo, nos últimos meses, vinha empurrando sempre para fora do que interessava. No fim de semana, Lucas buscou distrações úteis. Entregou relatórios ao coletivo, revisou um edital, organizou arquivos. Ao mesmo tempo, tentou medir o quanto estava disposto a perder para se manter na ilusão de que nada havia mudado. Notou que já vinha pagando com sono, apetite e atenção. Decidiu que não pagaria com dignidade. Não faria cena, não transformaria incômodo em espetáculo, mas levaria o assunto até o ponto em que a verdade deixasse de ser ameaça e virasse referência. Quando voltou a ver Tiago, na segunda, encontrarão-se em meio à correria. Houve acenos, trocas rápidas sobre tarefas. Lucas percebeu que não seria ali. Preferiu guardar as palavras inteiras. À noite, no quarto, reescreveu o que diria, que não pretendia controlar ninguém, que repetição de sumiços fere mais do que um não dito, que ele precisava de um mínimo de previsibilidade para não se desfazer, que respeito não é mistério, é prática. Enquanto isso, os sinais continuaram, respostas que empurravam para depois, convites vagos, justificativas corretas demais.
O medo de ouvir o que não queria surgiu com força. Lucas reconheceu o reflexo de fuga, a tentação de aceitar qualquer meia-verdade para manter o quase de pé. Mas lembrou que aprenderá com o coletivo, que limites não são ameaça, são instrumentos de cuidado. A partir dessa lembrança, a tensão mudou de qualidade. A dúvida seguia roendo, porém já não comandava. Ele estava pronto para perguntar o que precisava, preparado para qualquer resposta que viesse. O que ainda não sabia é que, muito em breve, a resposta não viria por palavras. A constatação chegou numa noite comum, sem aviso que preparasse o corpo. Lucas saiu mais cedo de uma reunião do coletivo para buscar material emprestado. O fornecedor ficava perto de um bar cheio. Ao dobrar a esquina, viu Tiago encostado num balcão lateral, inclinado para um homem que ele não conhecia. Não era conversa casual. Havia proximidade calculada, atenção inteira, um gesto no ombro que dispensava legenda. Lucas não precisou chegar perto. Continuou a andar, cumpriu o que tinha ido fazer e voltou à rua com as mãos firmes demais para quem dizia estar tranquilo. O coração, porém, denunciava, algo tinha acabado de se deslocar. No ônibus, tentou dar nomes aos pedaços. Não queria concluir no impulso. Recordou as ausências recentes, as respostas curtas, o futuro sempre adiado. Lembrou que pedirá clareza e receberá promessas de ver conforme o fluxo. Agora o fluxo tinha rosto. A mente sugeriu explicações suaves, reencontro de amigos, conversa de trabalho, coincidência infeliz, mas o corpo não aceitou. O que doía não era apenas a cena, era a confirmação do padrão que insistia em negar. Em casa, decidiu não escrever a Tiago naquela hora. Sabia que, se tentasse, escolheria palavras erradas. Queria dormir, mas o sono recuou. O celular vibrava com pendências, e ele as resolveu como quem tenta manter um território minimamente estável. Depois, fechou tudo e sentou na cama até o pulso voltar ao ritmo. O pensamento veio simples, precisava de uma conversa direta, sem ruído, sem plateia, sem espaço para meias-verdades. Anotou 2 linhas para não esquecer o essencial, dizer o que viu, dizer o que precisa. Não houve tempo de organizar essa conversa. A família o esperava com cobrança acumulada. Haviam chegado comentários sobre as companhias do centro e sobre como ele estaria se afastando dos valores da casa. Os pais abriram a pauta com falsa delicadeza. Falaram em preocupação, imagem, futuro. Disseram que ele deveria rever escolhas. Lucas tentou responder que não se tratava de fase, que estava construindo algo real, que estava trabalhando com gente séria por mudanças concretas. Ouviu que aquela história de ser quem era moda de cidade grande, que ele estava confuso e que ainda dava tempo de corrigir o rumo. Ele respirou e preferiu não aumentar o volume. Explicou que não havia o que corrigir, que correção suporia desvio, e que o desvio, ali, era o julgamento. Tentou apontar limites. Conversariam quando o objetivo fosse entendimento, castigo não era diálogo. A tensão subiu. Vieram frases sobre vergonha, repetição de fórmulas religiosas fora de contexto, ameaças de cortar ajuda se ele insistisse nessa teimosia. Lucas percebeu que a conversa não era sobre o coletivo, nem sobre comportamento, era sobre negar o que ele era. E que, naquela noite, não haveria qualquer concessão honesta que produzisse paz. A cena do bar interrompia seus argumentos por dentro. Enquanto pedia à família o mínimo, respeito básico, lembrava do desvio de Tiago. A soma era cruel. Do lado de fora, a pessoa em quem apostara confiança distribuía atenção a outro. Do lado de dentro, quem deveria colher exigia reforma. Lucas decidiu encerrar. Disse que não seria arrastado para uma negociação sobre a própria existência. Recolheu-se ao quarto sem bater portas. Precisava segurar o resto de si que ainda estava inteiro. A madrugada foi funcional. Em vez de se perder em perguntas, listou ações, garantir moradia alternativa por alguns dias,
redobrar o foco no trabalho, marcar a conversa com Tiago em lugar neutro. Separou coisas essenciais numa mochila. Enviou 2 mensagens para amigos confiáveis, não para desabafar, mas para avisar que talvez precisasse de apoio logístico. O corpo, exausto, conseguiu dormir por blocos. De manhã, o mundo seguiu como se nada, trânsito, reuniões, prazos. O contraste ajudou. A normalidade alheia lembrava que, mesmo ferido, dava para andar. Ao meio-dia, recebeu de Tiago um recado sobre equipamento. Respondeu com objetividade e pediu que conversassem naquela noite. Queria evitar monólogos por aplicativo. Tiago concordou, propôs um ponto no centro. Lucas aceitou. Passou o dia atento a si. Não queria transformar dor em espetáculo, nem deixar que a raiva conduzisse. Repetiu mentalmente o que precisava, nomear a cena, recusar versões nebulosas, escolher dignidade caso viesse negação. Quando chegou a hora, estava firme. No encontro, Tiago tentou abrir com amenidades. Lucas cortou com cuidado e relatou o que tinha visto: o bar, a inclinação do corpo, a intimidade evidente. Disse que não estava ali para disputar migalhas, e sim para decidir se havia verdade suficiente para continuarem. Tiago falou que as coisas eram mais complexas do que pareciam, que não faltava afeto, que ele se sentia confuso. Alegou que não queria feri-lo. Lucas respondeu que confusão justifica silêncio por um tempo, não duplicidade por meses. Explicou que a confiança, uma vez ferida, só se reconstrói com prática, presença, previsibilidade, consequência. Perguntou se Tiago queria isso, não a ideia, mas o trabalho. O outro hesitou, ofereceu promessas vagas, pediu compreensão. Lucas percebeu que estava novamente diante do depois de indefinido. Entendeu que, se aceitasse, repetiria o ciclo que o trouxe até ali. Recusou. Saiu do encontro sem explosão, mas com a clareza que protege. A vontade de chorar veio e passou. O que ficou foi uma espécie de silêncio útil. Daquela linha para trás, havia história, daquela linha para frente, havia cuidado. Em casa, a pressão retornou, agora com tom punitivo. Disseram que ele estava escolhendo o caminho errado, que acabaria sozinho, que o mundo lá fora não perdoa. Lucas respondeu que a solidão verdadeira era viver cercado de gente que negava a sua existência. Afirmou que não mudaria para satisfazer expectativas. Anunciou que ficaria alguns dias fora. Houve indignação, mas não recuou. Naquela noite, dormiu na casa de um amigo. Acordou cansado, porém não frágil. Decidiu que procuraria uma rede que já sabia existir, as pessoas que transformavam indignação em serviço. Não era solução mágica, mas oferecia linguagem e ferramentas que sua casa não oferecia. Ainda doía o fim com Tiago, e doía o corte com os pais. A diferença é que, agora, a dor estava orientada, não servia mais para paralisar, e sim para delimitar o que não aceitaria. O resto viria em etapas. O primeiro passo estava dado: escolher a verdade, mesmo quando ela não consola. Os primeiros dias foram curtos e pesados. Sem Tiago e sem a casa como abrigo, Lucas operou no mínimo: cumprir o trabalho, responder o indispensável, evitar conversas longas. O corpo pediu apagamento. Pensou em desaparecer das redes, faltar aos encontros do coletivo, sumir dos trajetos de sempre. Não por vergonha, mas por exaustão. O sono veio em blocos. A cabeça insistia em repetir a cena do bar e as frases dos pais, como se pedissem que ele voltasse a caber num molde antigo. Para não afundar, criou uma rotina simples: acordar cedo, caminhar 20 minutos, fazer uma tarefa concreta antes do almoço. Anotou num papel o essencial: comer, beber água, cumprir prazos curtos, e colou na mochila. Ainda assim, a vontade de sumir rondava. Numa tarde, saiu sem destino definido e parou diante de uma roda na praça. Havia cartazes sobre direitos, horários de atendimento jurídico, um quadro com telefones úteis.
Uma voluntária explicou, com calma, que aquele grupo oferecia orientação, escuta e redes de apoio. Disse que ninguém precisava atravessar crise sozinho. Lucas ficou ao fundo, ouvindo. A conversa era prática. Falaram sobre como registrar uma ocorrência, quais canais acionar em casos de ameaça, como organizar provas de ataques virtuais. Um psicólogo lembrou que culpa emprestada paralisa e que era possível devolvê-la a quem a distribui. Um rapaz contou que a empresa voltou atrás numa demissão depois que ele formalizou a denúncia. Lucas sentiu que ali existia chão, não prometiam milagres, ofereciam processo. Voltou na semana seguinte. Sentou-se mais perto, anotou contatos, pegou um folheto com passos para situações de risco. Saiu menos denso. Começou a ajudar em tarefas simples: montar cadeiras, organizar a fila, enviar mensagens padronizadas. Descobriu que, quando ocupava as mãos, o ruído interno baixava. Foi convidado a colaborar na divulgação de uma campanha contra agressões em espaços culturais. Aprendeu a construir formulário, a orientar dúvidas básicas, a encaminhar casos complexos. Ao final do primeiro plantão, ouviu de uma mãe que o filho tinha medo de contar quem era e que, depois de falar com o grupo, ela entendeu que vigilância não protege. Escuta protege. A frase moveu algo nele, sua dor podia virar utilidade. Em casa, definiu limites novos. Avisou que conversaria apenas quando o objetivo fosse compreensão, não correção. Reduziu a frequência de visitas. Dormiu alguns dias na casa de amigos. A ausência de consenso continuou doendo, mas a distância preservou o que restava de serenidade. No trabalho, documentou uma fala inadequada do chefe e levou ao RH com descrição objetiva. O procedimento funcionou. Percebeu que dignidade também se mantém por protocolo. Vieram oficinas. Na de comunicação não violenta, treinou respostas que não cediam à chantagem. Na de segurança digital, aprendeu a registrar ataques, guardar evidências, bloquear sem culpa. A combinação de ferramentas diminuiu o medo. Ele não romantizou a luta, entendeu que era repetição: denunciar, orientar, proteger, descansar, revezar. Separou um dia da semana para não falar de militância e outro para estudo. O equilíbrio evitou que o cansaço virasse desculpa para desistir. Eventualmente cruzou com Tiago num evento. Houve apenas um aceno distante. A pontada veio e passou. Lucas mediu o luto com honestidade, importante, mas finito. O grupo convidou a relatar, numa roda pequena, como atravessou os últimos meses. Ele recusou confissões detalhadas e descreveu processos, definir limites, acionar redes, transformar indignação em tarefa concreta. Alguns ali disseram que isso lhes deu mapa. Com o tempo, a vontade de desaparecer cedeu espaço à vontade de continuar. Não porque a cidade tivesse ficado gentil, mas porque ele agora tinha nomes, passos e gente. Entendeu que estereótipos se desmancham menos com discursos e mais com práticas visíveis: atendimento regular, presença em audiências, material claro nos eventos, intervenção segura quando necessário. A batalha deixou de ser abstrata. Tornou-se trabalho repartido, com começo, meio e acompanhamento. E, no meio desse trabalho, Lucas começou a reconhecer algo que antes parecia impossível: pertencer a si mesmo sem pedir licença. Um ano depois, Lucas subiu ao palco do Festival Municipal de Igualdade com a mesma postura que aprendeu nos plantões: falar claro, apontar caminhos, não transformar dor em espetáculo. Apresentaram-no como alguém que ajudou a estruturar redes de apoio quando muitos preferiam apenas lamentar. Ele iniciou contando o essencial, que confundiu silêncio com segurança, que adiou conversas por medo de perder, que limites ditos no tempo certo economizam sofrimento. Evitou nomes. Preferiu processos. Descreveu o que o grupo conquistou naquele período: atendimento jurídico com calendário fixo, formulário simples para registrar ocorrências em eventos, capacitação de voluntários para intervenções seguras, parceria com escolas para oficinas de segurança digital.
Mostrou números enxutos, atendimentos realizados, encaminhamentos concluídos, casos acompanhados até o fim. Lembrou que resultados não dependem de heroísmo, mas de trabalho contínuo e revezado, porque ninguém sustenta tudo sozinho. Falou da família sem dramatizar. Disse que o consenso não veio, porém limites tornaram a convivência possível. Explicou que trocou discussões repetitivas por regras claras, conversas apenas quando o objetivo fosse compreensão, não correção. Comentou pequenas vitórias, um parente que passou a perguntar em vez de supor, outro que parou de vigiar sua rotina, e como esses gestos abriram espaço para encontros viáveis. A plateia reagiu com atenção silenciosa, muita gente reconheceu trajetos semelhantes. Houve uma pergunta sobre raiva. Lucas respondeu que existe e que foi direcionada à estrutura, não a rostos. Relatou que consequências aconteceram onde precisavam acontecer, afastamentos naturais, perda de confiança, mudança de funções quando necessário. Sem linchamento, sem espetáculo. Chamou isso de responsabilidade. Enquanto falava, viu várias pessoas conhecidas espalhadas pela plateia, amigos que seguraram sua mão, colegas de grupo que dividiram turnos, gente que no passado ridicularizou e agora notava contatos dos serviços citados. Numa lateral, Tiago. O olhar dele desceu quando Lucas mencionou reciprocidade. Não houve aceno nem confronto. Apenas a constatação de que cada um seguia num ritmo diferente. E que aquele descompasso não o definia mais. No encerramento, Lucas deixou recomendações simples para quem estava começando: mapear pessoas confiáveis, combinar cuidados entre amigos, aprender canais de denúncia, reservar tempo para descanso. Pediu que cada um escolhesse uma prática para manter por um mês. Reforçou que mudança social também se mede em rotina. O aplauso veio firme, sem excesso. Ao descer do palco, recebeu abraços, ouviu relatos rápidos, anotou convites para replicar oficinas. Uma mãe agradeceu por ter entendido que proteção começa pela escuta. Um professor pediu material para a escola. Uma estudante disse que ligaria para uma amiga que andava sumida. Nada grandioso, tudo concreto. Do lado de fora, Lucas caminhou alguns metros em silêncio e reconheceu a própria vida como território possível. Não era leve todos os dias, era dele. Olhou de novo para a multidão e percebeu que, ali, estavam os que o feriram e os que o ergueram, lado a lado, diante de uma mesma proposta de cidade. Tiago seguiu anônimo no meio da saída, e isso bastou para encerrar o assunto. Lucas entendeu que liberdade é quando o passado perde o poder de ditar o próximo passo. E, com essa certeza, seguiu adiante.